Caso você já tenha ouvido algum desses relatos, com a barra de rolagem, você poderá passar para o próximo relato. São relatos que foram contados aqui no canal, que a maioria dos novos inscritos ainda não ouviram. Então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Oi, gente do canal Hora do Além. Algumas pessoas já me conhecem, meu nome é Bárbara. Eu moro aqui em Feira de Santana. No momento eu estou aqui em Vitória da Conquista, em uma cidade chamada Caetanos. E ontem teve um pessoal aqui em casa, 2 pessoas idosas. A lua aqui está muito cheia, está bonita. Eu vou até mandar para Feliciano, acho que ele viu no status. E conversando, falando sobre coisas, aí chegamos no sobrenatural, né? E aí a moça que estava aqui, ela disse que tinha uma coisa... Eu falando que eu participo de um canal, A Hora do Além e tal, em que eu mando relatos. Aí ela falou que tinha uma para contar, e aí eu tô aproveitando e vou contar esse relato. Ela disse que há uns 15 anos atrás ou mais, aqui na roça, a mãe dela lavava roupa de ganho, né? De uma família rica por aqui. Uma certa vez, a mãe foi buscar roupa, né? Que vem até numa trouxa e tudo, para ser lavada. E no meio dessa roupa veio um lenço de cabelo. E aí ela sempre ajudando a mãe lavava, passava. E no meio dessa roupa veio esse lenço de cabelo, ela disse que achou muito bonito. Isso ela aqui me contando ontem, viu, gente? Achou um lenço lindo, aquele lenço bonito, aí disse que passou o ferro, dobrou a roupa da moça, da cliente, né, no caso. Dobrou as roupas todas e pegou o lenço, ficou com vontade de ficar com o lenço e não botou o lenço. Ela disse que tinha uns 14 para 15 anos. Tudo bem, aí a mãe chegou, levou a trouxa de roupa e ela botou o lenço na cabeça, mas a mãe não perguntou nada porque nunca imaginou que ela ia pegar nada da roupa de alguém, né? Aí se arrumou, botou o lenço, passou o dia todo com o lenço na cabeça, aí começou a dar dor de cabeça. Aí quando foi de noite, ela pegou, deitou com o lenço, dormiu com o lenço. Aí, daqui a pouco ela disse que viu uma mão vindo e puxou o lenço da cabeça dela. Aí ela disse que tomou aquele susto. Não, eu tô sonhando, deve ser sonho. Tornou a levantar, botou o lenço, sentou na cama, botou o lenço. Aí a cabeça doendo, ela disse que tornou a vir aquela mão, puxou o lenço da cabeça. Aí ela falou assim, eu não vou botar esse lenço mais não. Que coisa estranha, que isso? Eu estou sonhando, eu tenho um pesadelo. Botou o lenço, botou o lenço debaixo do travesseiro e terminou de dormir. Aí de manhã, quando deu às 8 horas da manhã, aí chegou a dona da roupa, né? E perguntou à mãe dela: ô fulana, no meio da roupa que você lavou, que você me entregou ontem, veio algum lenço? Aí a mulher disse: não veio nenhum lenço não. Por quê? Aí ela disse: é porque aquele lenço é um lenço de estimação. Porque eu tive uma filha que ela morreu de tuberculose. E esse lencinho é dela. Eu guardo muito tempo. Pô, veja aí direito. Porque eu mandei para lavar, mas não voltou. Ela, vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que não foi aqui não. Aí depois ela lembrou que viu a filha com esse lenço, né? Aí esperou a mulher sair. Aí chamou a moça que estava me contando, né? Ô fulano, vem cá, aquele lenço que estava na sua cabeça, quem lhe deu? Mas naquela época as pessoas não mentiam para os pais, né? Ela falou: mãe, me perdoe. Aquele lenço eu achei dentro da roupa. Eu achei tão bonito, eu queria usar. Aí a mãe dela: mas menina, você é maluca, aquele lenço é da filha da dona da trouxa de roupa, de fulana de tal que eu lavo a roupa. A filha dela já morreu. Aí a menina falou, aí ela falou pra mãe: eita mãe, por isso que eu senti tanta dor de cabeça quando eu botei aquele lenço, e de noite 2 vezes veio uma mão e puxou o lenço da minha cabeça. Aí a mãe disse, pegou o lenço, lavou certinho, passou ferro e foi entregar a moça. E disse: ó, eu vou lhe falar a verdade,
A minha filha tinha pegado o lenço e eu não vi. Aqui está o lenço. Aí a mulher disse, tá vendo? Eu tinha certeza que o lenço estava na sua casa. Esse lenço aqui era da minha filha. Era o lenço que ela mais gostava de usar. Então eu achei esse relato interessante contar, né? A dona do lenço não gostou que a menina usasse o lencinho dela, né? É impressionante. Eu fiquei assim, rapaz, o sobrenatural existe mesmo, né? Existe de verdade. Então é isso, gente. Obrigada para quem está ouvindo esse relato. Um abraço, Feliciano. Estou aqui em Vitória da Conquista passeando um pouco. E depois eu mando, viu? Mais alguns relatos. Muito obrigada. E fica a dica, hein, gente? Nada de roupa de quem já foi. Nada de pertence de quem já foi. Porque se for uma pessoa apegada àquela coisa material, olha o que aconteceu aí com a moça, com a menina, que ela estava me contando o que aconteceu com ela. Pegou um lenço sem saber. E o lenço tinha dono, na verdade, né? Então é isso aí. Eu não gosto de nada de quem já morreu. Quem já morreu não volta, volta sim. Então, é isso, esse relato que eu tinha para contar. É um relato simplesinho, mas eu achei interessante passar para vocês, viu? Um abraço! Olá, inscritos do canal Hora do Além. Olá, Feliciano, todos os ouvintes. Aqui é a Neila, mais uma vez, de Camaçari. E hoje eu vou contar o relato. Então, eu acho que esse caso aconteceu, acho que uns 20 anos atrás, 22 anos, mais ou menos isso. Eu não sei precisar bem. Eu fui para Cruz das Almas, cidade próxima aqui na Bahia. Fui com uma amiga, porque a gente foi para o aniversário de 15 anos da irmã dela, né, que morava lá. Assim, chegando lá, muita gente na casa dessa menina, né? E não dava pra gente ficar lá. Só que uma amiga dela, que também morava lá em Cruz das Almas e morava perto do local onde seria a festa de 15 anos, ofereceu a ela, disse que não podia ficar para o aniversário, né? Que eles iam visitar um parente que não estava bem de saúde. E os pais dela ofereceu a casa para ela ficar, botar lá quem ela quisesse. Que a menina que trabalhava lá ia estar lá e que ela quisesse levar. Então ela resolveu ela ir dormir lá, aniversariante, eu e essa irmã dela que foi comigo. E a menina que trabalhava lá também foi para o aniversário. Então à noite a gente foi para o aniversário, né? Foi se arrumar lá e aí fomos para o aniversário. Quando a gente voltou, essa minha amiga, que eu tinha ido com ela, arranjou um paquera no aniversário e ela ficou namorando na frente dessa casa. E a gente entramos e fomos para um quarto que ficava logo era o primeiro do corredor, aquelas casas antigas. E aí tinha uma sala, tinha a varanda, a sala e um corredor. E nesse ficou o primeiro quarto desse corredor. Daí a gente entrou, foi direto para o quarto, né? E a gente ouviu quando a minha colega gritou, falou lá de fora: segura aqui os brincos. Só que eu falei assim, ela tá falando com quem, essa doida? Porque estava todo mundo lá no quarto e ninguém saiu. E aí tava lá conversando, dando risada, pronto. Aí o rapaz foi embora, essa minha amiga entrou, fechou a porta e foi pro quarto também. Chega lá, vai conversar bem. Daqui a pouco ela olha pra mim e fala: Neila, me dá os brincos aí de minha mãe que eu dei pra você guardar. Eu falei: que brinco? Ela falou que eu te dei nesse instante pra você guardar. Porque a mãe dela tinha emprestado os brincos de strass preto para combinar com o vestido dela. Não era joia, era bijuteria. Mas era um brinco que parecia aqueles brincos antigos, né? E aí, lindo, um brinco todo preto, brilhando. E aí eu falei: não, você não me deu brinco nenhum. Ela falou: tá bom. E aí levou na brincadeira. Mas a menina que trabalhava na casa, eu já senti que ela ficou estranha. Fomos dormir, ninguém tocou mais no assunto. De manhã, levantamos, tomar banho, não sei o que, fui arrumar para tomar café para poder ir para casa da aniversariante, né? Que ia ter a resenha do aniversário. E aí a minha amiga tornou a perguntar: Neila, cadê os brincos? Eu falei: que brinco, rapaz? Desde onde que você tá com essa perturbação de brinco? Eu falei: o brinco que eu botei na sua mão. Eu falei: você não botou o brinco na minha mão não, mulher. Eu nem tava lá fora, eu tava todo mundo no quarto.
Ela perguntou a todo mundo. E o pessoal falou, não, Neila não saiu do quarto. A gente estava todo mundo conversando e tal. Ela, para de brincadeira, porque minha mãe disse que se eu perder esse brinco dela, ela vai me matar. E não sei o quê. E aí a menina que trabalhava na casa, séria. Aí eu ainda falei, chamei minha amiga e falei, tu tá falando um negócio de brinco? A menina desde ontem tá estranha. Ela tá achando que você tá pensando até que foi ela que roubou o diacho do brinco. Aí ela falou, fulana, por que tu tá assim? Olha, eu não tô pensando que foi você que pegou os brincos não, viu? Porque os brincos nem vale nada. É bijuteria. É porque minha mãe gosta desses brincos. Ela comprou esses brincos num bazar e ela acha lindo. E foi um sacrifício para ela me emprestar. Então é por isso que eu tô tão preocupada. Ela falou, não, eu não tô pensando isso de vocês. Ela disse, e por que você tá assim? Ela falou, por que você tá dizendo que foi essa amiga sua que pegou os brincos? Ela disse, não, porque a mão que apareceu quando eu botei os brincos em cima, ela é da cor da mão de Neila, né? Então, né, o pessoal, a única que tem a cor dessa cor aqui é ela, né? E a moça que trabalhava lá é negra, então ela disse, eu sei que não era, porque ela não era da tonalidade da sua cor e nem da minha irmã. Então, só podia ser Neila. Aí ela disse assim, mas Neila estava no quarto com a gente, em nenhum momento ela saiu. Aí ela falou, então vamos olhar, será que caiu no chão? Mas eu não vi cair. Aí a gente olhou tudo, lá fora, dentro de casa, debaixo de sofá, de tudo, não estavam os brincos. Aí ela foi, pegou um álbum e falou assim, o braço que você está falando seria essa cor? Aí mostrou de uma senhora, ela falou assim, pensando bem, aquela mão não era a mão de Neila não, parecia a mão de uma pessoa mais velha. Minha amiga falou, por que você está dizendo isso? Aí ela pegou e falou, olha, eu vou falar hoje, porque ontem eu não podia contar para vocês não ficarem com medo. Aquele coisa que tem ali no jardim, que vocês pensaram que era um tanque, porque quando a gente chegou, a gente achou que aquilo era um tanque, né? Todo coberto em cima, um monte de flores plantadas. Ali não é um tanque. Ali é onde estão os ossos da avó e do avô da dona da casa, da mãe da menina. Porque ela trouxe os ossos para aqui e fez tipo uma cova mesmo, né? E tá tudo ali. Os ossos estão ali dentro. Essa senhora, ela gostava muito de brincos assim. E não é o primeiro brinco desse jeito que some na casa. Então eu acho que ela veio buscar esses brincos. E minha colega não acreditava nisso, né? Não, que nada, quem morre não vem buscar nada não, rapaz. Como é que pode? Por que ela vai querer esses brincos? E aí eu já fui logo para o lugar lá, né? Onde estava a senhora enterrada. E fui procurar os brincos, né? Comecei a falar, bora me entrega os brincos aí, que o brinco é da menina, senão a menina vai apanhar. E conversando lá no túmulo. E o pessoal, você tá doido? Eu procurando e não encontrei. Ela disse, não, ela não. Aí a menina falou, ela não vai entregar, porque os outros brincos eram brincos caros. E veio aqui um pessoal de São Paulo, a moça deixou os brincos em cima do criado mudo do quarto. Eles só estavam eles aqui. E o brinco sumiu. E nunca mais apareceu. Então, provavelmente, esses também não vão aparecer. E, realmente, os brincos nunca apareceram. A gente revirou a casa toda. E eu sei que ninguém pegou, porque estavam todo mundo juntos dentro do quarto. Ninguém saiu nem para ir no banheiro. O brinco realmente desapareceu e nunca apareceu. E aí, quando minha amiga chegou aqui, a mãe dela deu uns catiripapos nela, uns cascudos. Porque a mãe não acreditou que uma pessoa morta tinha levado os brincos. Disse que ela pegou os brincos e perdeu. E eu tava lá e sei que ela não perdeu os brincos, né? Realmente levaram. Né? O brinco foi pro além. Mas eu me pergunto, para que uma pessoa que já morreu, que está em espírito, quer um brinco? Vai saber, né? Como é lá no plano espiritual. Então é isso, gente. Mais um relato de coisas que já aconteceram comigo e tem muito mais, viu? Não para por aí, não. Um beijo, Deus abençoe a todos. Boa noite, Feliciano e todos os ouvintes do canal Hora do Além. Eu moro aqui em São José dos Pinhais,
sou a Valdirene aqui. Eu tenho um relato para contar para vocês que é bem apavorante, assim, que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. E a gente morávamos no Rio Grande do Sul. Minha mãe trabalhava, meu pai, tudo, né? Só que uma vez, meu pai, ele fazia rolo, comprava, vendia. E dessa vez ele conseguiu uns móveis, ele fez um rolo com um senhor lá com uma carroça, ele trocava, comprava cavalo, vendia, né? Coisas assim. Rolista ele era. E daí ele falou pra minha mãe que ele ia levar uma máquina de costura pra ela. Que ela fazia uns paninhos de prato na mão e tudo, as bainhas e tal. Mas daí meu pai falou assim, olha, eu vou te dar um presente. Eu fiz uns rolos com o senhor aí. E ele é um senhor de idade, ele era. Ele me deu essa máquina de costura, ele vou dar pra você e tal, isso e aquilo. Daí tá, minha mãe ficou com a máquina e tal, gostava, né? Só que quando a minha mãe não tava em casa, isso era de tarde mais ou menos, eu ia brincar lá pra fora. Tinha meus primos de ficar brincando ali, jogar a bulica, pulando amarelinha, coisa de criança, pulando corda, né? Tipo de tarde, assim. Só a minha mãe não tava, não tinha ninguém na casa. Só eu cuidando lá fora com meus primos, né? Pulando corda e tal. Daqui a pouco uns barulhos. Tinha um cachorrinho, o nome dele era Bob, era um filhote. Depois até ele morreu numa enchente, esse cachorrinho. E ele começou a latir embaixo da casa. A casa era tipo assim, altinha a casa, assim. Lá no Rio Grande eles fazem um porão embaixo e em cima já é a casa, a residência, né? Aí contando ali, dali a pouco o cachorro começou a latir e não parava. Eu falei, meu Deus, entrou alguém lá na casa. Minha mãe vai chegar, o pai, meu pai... Minha família vai chegar e, meu Deus, o que será que é, né? Eu fiquei de cuidar da casa, agora tô aqui brincando, né? E o cachorro latia. Era como assim, uns 3 metros pra frente ali do pátio que eu estava, brincando. E a casa, assim, a luz ela ligava e desligava sozinha, a luz. Meu Deus, que apavoro. Eu falei, vou lá ver, que senão quando a mãe vir, né? Chego, entrei na escadinha, subi assim, e daí tinha uma escadinha, uma areazinha. A casa era de madeira, aquelas casas antigas, sabe? Com o porão embaixo. Quando eu olhei assim, o cachorro debaixo do porão, dele latia, mas a máquina da minha mãe de costura, ela ia pra frente e pra trás, assim, pedalando, assim, da. Meu Deus, me arrepiei tudo assim, minhas costas, assim, me deu um negócio ruim. O que eu ia falar? Será que eu tava imaginando aquilo dali? A máquina costurando sozinha. Eu fiquei apavorada, meu pai do céu, comecei a rezar. Eu era criança, mas eu sabia rezar, porque a minha avó tinha me ensinado reza, tudo, né? E pedi proteção pra Deus, que eu não queria ver aquele negócio. E o cachorro lá embaixo do porão da casa. E ele começou a latir. Na área, eu olhei o cachorrinho dele latir embaixo. Falei, agora eu tô perdida. Eu falei, meu Jesus, o que eu faço? Olhei, eu vi a máquina, eu vi com meus olhos com essa terra de comer. A máquina costurava pra frente e costurava pra trás no pedal. O pedal mexia sozinho. E aquele negócio da agulha batia bem forte. E aquela tampa que fecha em cima... Ela ficava batendo pra dentro e pra fora, assim, na máquina. E a máquina corria, assim, na casa. A casa era grande, a nossa casa. E o meu pai, que é rolista e tal. Daí, como a minha mãe ficou feliz, tudo a minha mãe chegou. Eu falei, mãe, eu não quero mais dormir aqui, não, mãe. Eu vou ficar lá na tia Sônia, né? Na casa da frente, o terreno era grande lá. Eu quero posar lá. A mãe falou, por que isso daí? O que aconteceu? Eu falei, não... Aquela máquina lá que a mãe ganhou lá é horrível, ela costura sozinha, ela é fantasma. Eu falei pra minha mãe. A mãe ficou bem assim, né? Meu Deus, a minha mãe pensou, falou pro meu pai, falou, se essa menina fica inventando coisas, ele falou, vou falar com o velhinho gaúcho lá pra ver o que é. O velhinho era bem de idade já, tinha uns 80 e poucos anos. E daí ele foi lá e perguntou, ele disse, nossa, filho, nem te contei nada da máquina. Ele disse, homem de Deus, a máquina diz que tá... costurando sozinha, a minha menina viu, minha esposa falou e tal, e a família viram, minhas parentes lá. Aí o senhor ficou meio assim, mas como assim, homem de Deus? Eu disse. Mas eu nem te contei, rapaz. Pior que essa máquina estava encostada lá na minha casa lá. Por causa que era da minha filha essa máquina de costura aí. Ela costurava pra fora. Só que ela deu uns caminhos errados aí e aconteceu um caos bem grave, né, Gaúcho? Nem te contei, ele disse, meu pai. Daí meu pai ficou apavorado, falou, o que será que aconteceu? Que a máquina assombrada desse jeito, né? Foi um assassinato, meu pai pensou na hora. E então, o que aconteceu? Tipo, ele contou pro meu pai o seguinte, que eu estava trabalhando assim numa salinha, né, costurando, e ele é traidor, pegou uma coisa assim, punhal assim, nas costas dela e apunhalou ela várias vezes ali. E ela era uma pessoa bacana, ela era casada, tudo, né? Era tipo um assédio, né? Naquela época não existia, né? Tipo assim,
Só que o cara não queria que ela ficasse com o marido dela, e ela queria ficar com o esposo dela. Só que o cara assediava, tal, coisa assim. O conto do senhor lá. Aí, meu Deus, daí o meu pai, nossa, meu Deus, daí falou pra minha mãe e tal, minhas tias, tudo, ficaram apavoradas, né? A máquina e tal, todo mundo ficava, aí chegava na costura lá, ninguém levava. Ficava assustada que a máquina era assombrada. Mas foi real, isso daí aconteceu comigo e, meu Deus, minha mãe... tá, né, já não está mais entre nós aqui, mas daí minha mãe pegou e deu um jeito de desfazer daquela máquina com a senhora, venderam lá com a minha tia, lá com a outra senhora, e contaram, né, o caos, que a velhinha era meio tipo benzedeira, não ficou muito assim, ela comprou a máquina pra benzer, sei lá, mas eu vi aquilo dali, apavorei, porque eu nunca, nossa, foi sobrenatural aquilo dali pra mim. Boa tarde, Feliciano, tudo bem? É a Juliana. Mais um dos meus relatos, que são vários, e eu sempre vou estar enviando. Esse relato que eu vou te contar aconteceu comigo, eu tinha 7, 8 anos. A gente que é criança, a gente sempre gosta de dormir na casa de vó, né? Eu acho que não existe lugar no mundo que seja tão aconchegante do que a casa dos avós da gente, né? Nós, da nossa família bem numerosa, a gente era muito apegado com a minha avó materna, minha avó Maria. Era aquela avó, sabe, tradicional, de você chegar na casa dela, ter bolinho, ter um cuscuz, sabe? Às vezes a gente aprontava, a gente corria para debaixo da saia dela para a mãe não bater, e a gente era muito apegado com ela. Então, sempre era essa disputa minha com os meus primos para saber quem que ia dormir na casa da minha avó, né? Aí nesse dia eu ia dormir lá. Aí tinha o quarto e a minha avó deixava a gente dormir no mesmo quarto que ela, só que na beliche. De um lado do quarto tinha beliche, do outro lado tinha... O quarto era um pouco grande, né? Aí tinha o guarda-roupa, aí tinha a cama da minha avó. E nessa mesma semana que eu fui dormir na casa da minha avó, a minha avó acabou comprando de um senhor que era conhecido da família, não vou falar cômoda, porque naquela época acho que eles não usavam esse nome, cômoda. Era uma penteadeira, daquelas antigas, daquela madeira meia, não é vermelha, ela é um escuro, sabe? Tipo um marrom escuro. E o vidro dela era daquele vidro redondo que virava. Se você tocasse nele assim, ele ficava virando. Era essa daí a penteadeira que ela tinha comprado. Porém, era bem conservada, tudo. Ela comprou, limpou, passou óleo de peroba e deixou lá no lado. Sendo que da beliche onde que eu tava deitada, deitei para o lado da cabeça, eu deitei pro lado dos pés, né? Então, do lado que eu tava, se eu virasse para frente, eu ficava olhando a penteadeira. Dava para me ver a penteadeira pro lado dos meus pés. Aí tá. Aí peguei, minha avó arrumou a cama, tudo. Eu deitei, minha avó foi se deitar com meu avô. E eu cochilei. Só que de madrugada eu acordei. E a minha avó nunca dormia com as luzes todas apagadas da casa, que ela falava que não prestava. Ela sempre tinha que deixar uma luz acesa. Ou era a luz do banheiro acesa que dava para iluminar a cozinha e o corredor do quarto, ou era da cozinha. Então o quarto não tava naquela penumbra, né? Tava um escuro, mas um escuro que dava pra ver. E eu acordei, perdi um pouquinho o sono, fiquei deitada e comecei a olhar para aquela penteadeira. E fiquei olhando tudo. E de repente, quando eu olho no vidro da penteadeira, o espelho, né, da penteadeira, começou a se formar um rosto. E eu fiquei prestando atenção naquilo. E formou o rosto de uma senhora. Lembro nitidamente do rosto da senhora. Era uma senhora branca, porém uma senhora assim com o rosto mais um pouco com rugas assim, né? Ela tinha um coque, cabelo grisalho, ela tinha um coque. Ela tava com um vestido escuro e uma gargantilha no pescoço. Daquelas gargantilhas antigas que tinha uma medalha, sabe? Bem no pescoço. E ela começou a olhar pra mim, só que ela olhava pra mim com um semblante de, tipo, sabe quando a pessoa tá nervoso assim? Ela olhava pra mim com um semblante desse. Rapaz, naquela hora, eu tirei força de onde que eu não tinha.
porque eu dei um pinote da beliche, saí correndo e pulei em cima da cama da minha avó. Mas pulei em cima da cama da minha avó nos gritos. Gritando. Meu avô, minha avó acordou assustado. Meu avô já levantou, já foi acender a luz. E fiquei apavorada. E eu contando pra minha avó. Nossa, aquilo foi uma situação que aconteceu comigo que até hoje eu me lembro com nitidez da cena. Eu fiquei tão apavorada com o que tinha acontecido, que no outro dia a minha avó foi lá devolver a penteadeira pro senhor que ela tinha comprado. Aí ela não falou o porquê, né? Ela só falou assim que ia devolver por causa que ela tinha feito uma medida errada lá na casa dela e que a penteadeira não ia caber lá e que ela achou por fato devolver que seria melhor. Aí o senhor também pegou a penteadeira, não teve problema nenhum. Mas foi uma coisa assim que aconteceu comigo que sinceramente me marcou assim até hoje. Boa noite, Feliciano, é o Marcos, inscrito no canal e já enviei um relato meu há um tempo atrás. Hoje eu vou ler o relato de um amigo chamado Alessandro, da forma como ele me enviou pelo WhatsApp. Em 2003, eu me separei da minha primeira esposa. Nós morávamos numa casa de 2 andares, uma casa pequena, de frente para uma rua. Ela levou parte dos eletrodomésticos e a nossa cama. Eu então comecei mês a mês a separar um dinheiro e comprar novamente as coisas que ela havia levado. A cama foi o objeto mais caro que ela levou. Então eu não tinha condições de comprar uma nova e resolvi pesquisar no LX. Encontrei no LX uma cama de madeira bem bonita. Na realidade, o vendedor estava vendendo todo o jogo de quarto, mas me interessava só a cama. Quando eu analisei o perfil dele, eu vi que ele vendia também cozinha e eletrodoméstico, mas eu havia comprado boa parte do que a minha ex-esposa havia levado. E mandei uma mensagem para ele para comprar só a cama. Ele me falou que estaria em Curitiba no final do mês e que eu poderia ir lá pegar a cama. Então, no final do mês, eu encontrei com esse rapaz. Ele me falou que o pai dele estava morando em São Paulo e que o pai dele havia morrido, que usou pouco a cama e o colchão, e realmente o colchão estava bem conservado. Me fez um bom preço e eu levei para casa essa cama, uma cama bem bonita. Passados uns 20 dias, mais ou menos, 15 a 20 dias, eu morava sozinho nessa casa, não tenho animais de estimação, não tinha. Cheguei em casa, entrei no quarto e vi que a cama estava desarrumada. Eu estranhei porque todas as vezes que eu saio de casa, que eu levanto de manhã, tenho por hábito arrumar a cama. Mas tudo bem, arrumei novamente e não dei muita atenção. Fiquei um pouco confuso, mas tudo bem. Uma semana depois, aconteceu a mesma coisa. A cama desarrumada. Cheguei em casa à noite e a cama estava desarrumada. Daí então fui inspecionar as janelas. Não vi nenhuma fresta de ar, nada, né? A cama estava encostada na janela. A janela estava para a rua. Por isso a janela ficava sempre fechada por causa do barulho. E tinha uma cortina grossa. Uma cortina de 2 partes. Mas fiquei me perguntando o que poderia ter acontecido, se alguém tinha entrado na casa, mas estranho se alguém entrar na casa só para desarrumar a cama, né? Não dei também muita atenção. Certa noite, eu estava dormindo e acordei com um afundamento no colchão ao meu lado, como se alguém tivesse deitado. Meu corpo movimentou um pouco, mas eu olhei e não tinha nada. Passei a mão no colchão e senti que o colchão estava deformado. Rapidamente eu levantei, olhei no escuro ainda e vi que o colchão estava deformado, do lado de onde eu estava deitado.
Fui pro interruptor, levantei, né? Tava em pé, aí fui pro interruptor na parede, tentei acender a luz e não consegui. Aí fiquei com uma sensação de frio dentro do quarto. Como se uma corrente de ar estivesse circulando dentro do quarto. De repente eu vi, no escuro, que o colchão voltou ao normal. Voltei para a cama, passei a mão novamente e o colchão estava na forma normal. Então voltei para a cama, deitei, mas fiquei de lado em direção ao centro da cama. Nada aconteceu. Passado alguns minutos, eu vi a cama afundando novamente. Então eu pulei da cama, acendi a luz, dessa vez ela acendeu e a cama estava deformada e lentamente ela foi voltando ao normal. Saí do quarto, desci as escadas, abri a porta da rua, fechei, atravessei a rua, fui para o outro lado e fiquei olhando para a janela do meu quarto, com a cortina fechada. Para o meu espanto, a cortina abriu para os dois lados, como se tivesse alguém abrindo as duas partes da cortina. Entrei rapidamente em casa, achando que vi alguém, um ladrão, já com o celular ligando para a polícia, acendendo todas as luzes da casa, abri a porta do quarto. Quando eu olhei, a cortina fechou na minha frente. Voltei a sair e fiquei esperando a polícia chegar. Uma viatura da polícia chegou, um soldado entrou comigo, revistou a casa, não tinha nada. Foi embora. E aí eu fui para um hotel para dormir e não consegui mais dormir na casa enquanto aquela cama e aquele colchão estavam lá. Vendi, comprei uma outra cama parcelada e nunca mais aconteceu isso. Esse é o meu relato. Olá, eu me chamo Maria, eu moro em Recife, Pernambuco. Eu tô com 42 anos. Eu me lembro que quando eu tinha 9 anos, a gente morava num local que era uma invasão. Eu sou a número 5 de 7 irmãos. A minha mãe é viúva, mataram meu pai quando a gente era tudo novinho. E aí minha mãe não tinha onde ficar. E aí estavam invadindo o terreno, num espaço, e ela foi também. Aí ela construiu uma casinha lá, né, com um resto de madeira que tinha e tal, e a gente foi vivendo. Quando eu tinha 9 anos de idade, a gente não tinha brinquedo, mas mais pra frente onde eu morava tinha um lixão. E eu me lembro que eu ia muito com as minhas amiguinhas para pegar panelinha, para brincar de panelinha e tal, e pegava coisa lá do lixo para brincar. E tinha um terreno próximo, que era um terreno baldio, e tinha uma boneca lá. Essas bonecas de pano, que tinha o cabelo lourinho trançado. E aquilo pra mim foi o maior achado da minha vida quando eu era criança. Eu peguei essa boneca desse terreno, ela estava cheia de alfinete, eu tirei os alfinetes dela todinho. Eu lavei ela todinha, eu levei pra casa, eu fui brincar, brinquei o dia todinho com ela. Quando foi à noite eu comecei a ter pesadelos. Depois de uma semana eu comecei a ficar doente, fiquei muito doente, muito doente. Tava na época da cólera. E a minha mãe pensou que eu tivesse com cólera. E aí me mandou chamar um médico, uma amiga dela, que era enfermeira, porque antigamente, para você marcar, não era como hoje em dia, não, era muito diferente. Você tinha que ir para emergência, e não era todos os casos que ele atendia, não. E eu tive muita febre, minha garganta estourou. E aí ela disse para minha mãe, olha, isso aqui da tua filha, isso aqui foi alguma coisa que ela mexeu, que ela não devia ter mexido. E minha mãe, como assim? E essa coisa tá aqui dentro ainda, da tua casa. Aí começaram a procurar lá e tal, minha mãe perguntando, você achou o quê? Você pegou, você brincava muito no lixo, então qualquer coisa que eu tivesse trazido pra dentro do meu espaço de brincar, era coisa do lixo, que eu tinha trazido da rua. E aí ela falou assim, foi alguma coisa que você pegou, que você tá muito apegada a ela, que você gostou muito. Eu disse, a única coisa que eu achei aqui foi essa bonequinha. Ela falou, como tava essa bonequinha? Eu falei, ela tava no terreno baldio, deitada, cheia de alfinete. Aí ela disse, você fez o quê? Eu disse, eu tirei os alfinetes e lavei ela. Aí ela disse, tinha algum papel embaixo? Eu disse, tinha. Como eu tinha 9 anos, ela perguntou, você leu? Eu disse, não, só deixei lá, só peguei a boneca.
Aí ela pegou a boneca comigo, me mandou eu levar onde estava a boneca, eu fui levar essa boneca. Foi um trabalho de bruxaria que tinham feito com essa boneca. Ela abriu a boneca no mesmo local, tirou, tinha pedaço de papel, tinha pedaço de osso, tinha um bocado de coisa na boneca. E aí ela queimou a boneca lá. Eu fiquei muito triste porque eu não tinha boneca e foi a primeira boneca que eu achei, que eu ganhei. E ela disse pra minha mãe assim, ela vai melhorar agora, não se preocupa não. 4 dias depois, ela estava bem melhor, já estava brincando, já estava indo pro colégio. E esse relato eu me recordei recentemente de uma história que vocês estavam contando aí, né, sobre criança, que às vezes a gente pensa que não pega nada em criança, porque criança a gente acha que criança tem mais proteção. E na verdade, somos todos em evolução, todo mundo está aqui para evoluir. E aí isso aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos. Isso aconteceu comigo em 2014. Nesse ano, foi o primeiro ano que eu vim à França para estudar francês. E foi nesse mesmo ano que eu conheci o meu namorado. E antes de fazer essa viagem, eu ganhei um presente muito especial. Eu ganhei um par de brincos de uma pessoa que eu não vou contar quem é, mas uma pessoa que tem forte sensibilidade espiritual. E ela me deu esses brincos para me proteger durante a viagem, em que eu ia para um país completamente novo sozinha. E na época eu também não falava francês, né? Então, para me proteger. E como normalmente eu não uso o mesmo lado do brinco, eu uso 2 diferentes, um de cada lado. Então ela falou, mesmo que seja só um, você usa esse brinco o tempo inteiro, que vai te proteger. E eu tomava muito cuidado com esse brinco. Muito, muito, muito. E eu conheci meu namorado lá por julho, e a gente começou assim a se conhecer, né? E o que acontecia? A gente, né, se abraçava, se beijava, e eu acabava perdendo muitas bijuterias nisso. Eu perdi colares, eu perdi brincos, eu perdi pulseiras, eu perdi um anel de prata lindo, maravilhoso que eu adorava, e até meu piercing eu perdi. Bom, só que com esse brinco eu tomava muito cuidado, assim. Muito mesmo. Só que acabou que um dia eu tava usando só um lado, esse brinco de um lado, e eu perdi o brinco. E eu tava no apartamento dele. Então, já assim, começamos a procurar e não encontramos. Detalhe, o apartamento dele é bem pequenininho, tem 9 metros quadrados. Então, a gente procurou e não encontrou. Então, ele falou, olha, vai pra sua aula, eu vou limpar o apartamento todinho, vou tirar a cama, vou tirar a mesa e vou encontrar o brinco. Aí eu falei, tá bom, e fui. E ele tirou a roupa de cama, ele tirou as franjas do travesseiro, ele tirou a cama de lugar, ele tirou o colchão, ele tirou a mesa do lugar, ele olhou na cozinha, ele olhou em tudo e não encontrou o brinco. Então ele me ligou à noite falando que não encontrou o brinco de jeito nenhum. Eu fiquei meio chateada, mas lá, né, eu tinha ainda o outro lado do brinco. Ainda assim eu fiquei bem chateada. Mas então fui pra minha casa e tudo. E no dia seguinte eu tava na minha aula e ele me ligou falando, nossa, desde que eu te conheci essas coisas estranhas acontecem e é só quando eu tô com você. Aí eu, que foi? Eu te disse ontem que eu olhei tudo aqui em casa, não encontrei o brinco. Olhei tudo, tudo, tudo. Não tinha uma fresta, não tinha nada que eu não pudesse ter olhado. E foi que hoje de manhã eu acordei, eu olhei pro lado e o brinco estava pousado no meu travesseiro. No travesseiro do lado dele. Ele estava em on, ele acordou, o brinco estava bem pousadinho ali no centro do travesseiro do lado dele. E eu guardei os brincos, não uso mais assim o tempo inteiro, mas eu ainda uso eles quando eu quero pedir proteção. Um abraço, tchau!
Então, quando eu era criança, eu era louca em bonecas, eu amava demais. E meus pais, sabendo disso, resolveram me dar uma boneca amiguinha, que era daquelas que eram bem grandes. Eu amei demais o presente e não largava a boneca para nada. Eu comia com ela, brincava com ela e dormia com a boneca. Nos primeiros dias foi tranquilo. Então logo começou a acontecer coisas muito estranhas. Começou leve. Eu lembro que uma vez eu estava brincando com a boneca no meu quarto. E eu deixei ela lá e fui para a sala. Lá na sala eu fiquei assistindo um desenho que passava, que eu não lembro direitinho. Mas aí eu olhei para o sofá e a boneca estava do meu lado. Eu não liguei muito, até porque eu achava que tinha sido meu irmão que tinha pegado a boneca e colocado ela lá e eu não percebi. Eu até soltei um grito com ele e falei que não era para ele mexer nas minhas coisas. Ele falou que não tinha sido ele, mas eu não acreditei. No outro dia eu estava na sala brincando com esse meu irmão e eu lembro de ter deixado a boneca lá. Então eu fui no meu quarto pegar mais brinquedos. Quando eu cheguei no meu quarto, eu escutei o grito do meu irmão. Eu corri para a sala. Quando eu cheguei lá, o meu irmão já estava chorando e ele só falava para mim, a boneca, a boneca. Eu não entendi nada, mas eu olhei para a boneca e para mim ela estava normal. Então eu esperei ele se acalmar e ele me falou que a boneca estava de um jeito e quando ele olhou para ela, ela virou a cabeça e olhou para ele. No início eu achei que ele estava querendo brincar comigo, me assustar, mas eu vi o quanto ele ficou desesperado. Então eu tentei acalmar ele e falei que talvez ele não tivesse olhado direito para ela e achasse que ela estava de outro jeito. Mas a partir daí eu já fiquei meio desconfiada e comecei a ficar com medo da boneca. Eu brincava com ela quando eu estava de dia, mas eu não gostava de ficar com ela sozinha e nem de dormir mais com ela. Eu e meu irmão dividíamos o quarto, e eu colocava a boneca dentro do guarda-roupa e fechava a porta quando estava de noite. E em uma noite, já dormindo, eu acordei com um grito do meu irmão, e eu olhei para o lado e eu não estava entendendo, eu corri e acendi a luz. Meus pais ouviram os gritos e entraram correndo no quarto e perguntaram o que tinha acontecido. E então meu irmão falou que tinha sido a boneca, e que ela tinha machucado ele. E realmente meu irmão estava com arranhões no braço, como se alguém tivesse segurado ele e arranhado ele. E eu falei que eu tinha colocado a boneca dentro do guarda-roupa, mas a boneca estava em cima da cama do meu irmão. Meus pais não acreditaram na história, né? É claro. E colocaram a culpa em mim, falaram que eu tinha machucado meu irmão e que ele não estava querendo falar a verdade. Toda vez que eu acordava de madrugada sentindo a dor em alguma parte do meu corpo, eu abria os olhos e lá estava a boneca. E não importava onde eu colocasse a boneca, dentro do guarda-roupa, fechada em malas, dentro de sacola, amarrada, ela sempre aparecia na minha cama. E meus pais continuavam não acreditando em mim. Eu lembro que por muito tempo eu continuei aguentando isso. E às vezes eu acordava e a boneca estava olhando para mim. E não era só de noite não, tá? Às vezes eu estava brincando de dia dentro do meu quarto e eu colocava a dita cuja dentro do guarda-roupa e ia brincar com meus outros brinquedos. E o que acontecia? Eu ouvia batidas dentro do guarda-roupa. E quando ela estava fora do guarda-roupa, eu via ela se mexendo. E às vezes eu colocava ela na sala, tá? E mesmo assim ela continuava se mexendo. Eu achava que por ter mais gente na casa, ela não se mexeria. Mas parece que meus pais estavam enfeitiçados porque eles não viam nada. E eu acho que nisso se passaram os 2 anos. Eu falei que eu ia rasgar a boneca, que eu ia jogar ela fora, então eles começaram a deixar a boneca fora do meu quarto. Minha mãe então pegou a boneca e colocou naquelas sacolas de presente, que elas são transparentes, amarrou a sacola e colocou em cima do guarda-roupa dela. E foi aí que ela começou a ficar com medo. Ela começou a escutar barulho da sacola mexendo, como se alguém estivesse se amassando ou querendo sair de dentro da sacola. Minha mãe e meu pai já não dormiam direito e eles se sentiam sufocados e eles sempre acordavam e os olhos deles iam em direção à boneca. Minha mãe então resolveu tacar fogo na boneca, levou a boneca para o quintal, encharcou de álcool e jogou o fósforo. Só que quem disse que a boneca pegava fogo? O fogo estava lá, em cima da boneca, mas não derretia. Então ela começou a orar e aí a boneca pegou fogo. Depois disso eu peguei trauma de boneco, nem ursinho de pelúcia eu tenho. Mas agora eu tô tendo que meio que superar isso, porque eu tenho uma filha e ela gosta muito de bonecos.
Oi, boa noite, Feliciano. Aqui é a Camila, aqui da região aqui de São José dos Pinhais. E hoje eu vou contar um relato que aconteceu comigo na casa de um tio meu. Tem um tio meu que eu gosto muito dele, né? Que ele trabalha com móveis antigos, frete, aqueles móveis de antigamente, mesa de embuia, coisas antigas, relógio com grande, assim, e a casa dele é tudo dessas coisas, assim, que ele ganha, né, vamos supor, compra, acha, vende, troca, passa de mão em mão e vem o homem morreu, era a mesa do homem, ele comprava e tal, um monte de coisa. E a casa dele, ele que fez a casa dele. A casa dele é tudo de coisas antigas, tem portão antigo, uns portão grande, umas escadaria grande, tudo tempo antigo, bem antigo, aqueles ferro batido, aquelas coisas que ele gosta, e minha tia adora também. E uma vez fomos lá com a minha mãe, eu e minha mãe fomos lá, né? E tava ficando tarde, e a gente tomou café, conversamos, e a minha tia falou, faz uma semana que eu não tô dormindo já, fia. Eu falei, mas por que, tia? Ah, porque eu tô ouvindo uns barulhos, sai de cima da casa, na cozinha, a noite inteira, arrasta as coisas, não sei o que é. Falei, credo, sabe que não é gato? Não é gato não, porque os gatos gritam e não tem, é só barulho de arrastação e bateção de mesa, minha tia falou. E eu já fiquei mais na encolha, porque eu sei que eles trabalham com essas coisas de móveis antigos, né? Fiquei assustada, falei, credo, quem será que é? Será que ninguém entrou na casa aí? Daí ela falou, não, porque aqui é bem trancado, não é ninguém. E conversa vai, conversa vem, começou a anoitecer e minha mãe quis ir embora. E daí meu tio veio levar minha mãe, falou, eu vou embora, tá muito boa a conversa, isso e aquilo, mas vou pra casa, tá tarde, né? E a minha priminha falou, fica Camila, fica pra nós assistir um filme, fica, posa comigo. Ela era criança naquela época ainda. E eu falei, eu vou pra casa, né? Falei pra ela, tá tarde, né? Não, fica. Ela ficou triste, que eu queria que eu ficasse, eu falei que ia ficar. Menino, foi a pior decisão que eu tomei. Ficar naquela casa, só escuta. Deu certa hora, assisti o filme lá com a tia, tudo. Daí ela falou, a tia vai arrumar pra você ali na sala, né, pra você dormir ali. Daí ela tinha muita imagem de santo, de anjo, coisa dourada, prateada, aqueles candelabros de prata na sala. Já fiquei assustada, né? Um sofá vermelho antigo, um sofá, uma mesa, as coisas. Fiquei assustada, pensei, ai meu Deus. Ela pegou, me botou no sofá, deu uma coberta pra mim. E ela falou, tu dorme aqui, viu? Qualquer coisa você chama a tia, né? Qualquer coisa, a tia vai pagar a luz aí, mas tá tudo trancado, tá tudo fechado. E cada cômodo da casa do meu tio tem uma porta, que ele colocou uma porta, ele tranca as portas. Umas portonas de ferro, de lata, bem grande assim. E eu deitada lá. E nunca vou me esquecer o que aconteceu. Quando o relógio bateu, aqueles relógios comprido, grande, fez um barulho assim. Era meia-noite quando o relógio batia. Ele batia meia-noite e batia meio-dia, né? Eu fui dormir. Começou uma arrastação lá na cozinha. E arrastava uns barulhos, eu não liguei. E acabei, né, ficando um pouco com medo, mas, né, não é qualquer coisinha que me assusta. Eu já fiquei, né, mas aí parou o barulho e tal. Porta fechada. E o barulho tinha cessado, né? Parou o barulho e eu acabei sonolenta, preocupada, com medo, né? Dormi, mas dormi preocupada. E eu peguei e daí eu levantei, assim, do sofá. E olhei para trás e me vi, assim, dormindo no sofá. E eu tava olhando, assim, tava dormindo, né? E eu saí ali no meu corpo, eu saí do meu corpo. E olhei, eu dormindo. E eu me assustei, falei, nossa, eu tô dormindo aqui? Quando eu olho pro canto lá, perto de uma mesinha que ela tinha, um cavalo assim de gesso, uns anjos, umas coisas. Um ser, uma coisinha minúscula, bem pequenininho, me olhando, com as orelhas compridas, branco, ele era branco assim, meio bege, o nariz bem pontudo, e me olhava assim, e me cuidando de mim, mas escondido. Ele tava cuidando de eu ali na sala, e escondido ele tava, e me olhando e eu dormi. Eu olhei, e ele me olhando e tava se aproximando de mim. Bem pequenininho ele era.
Um ser pequeno, assim. Um pouco maior que assim, ele tinha meio metro de altura, um pouco... E olhando assim, cheio de birruga, tinha umas birrugonas, assim, umas coisas, e me olhava, dormindo e se aproximando. Aí, eu olhei pra ele, quando eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Ele tinha meio metro, e quando ele olhou pra mim e viu que eu olhei ele, que eu vi ele, né, que eu tava vendo que ele tava se aproximando do meu corpo ali deitada, ele se assustou e correu, passou pela porta assim, ó, correndo assim, e eu saí dentro, voltei assim, acordei no meu corpo, voltei e abri a porta de ferro e bati no quarto da minha tia desesperadamente e falei, tia do céu, pelo amor de Deus, abre essa porta, pelo amor de Deus. E ela abriu, o que foi, filho, o que foi acontecendo? Tô bandido dentro da casa, o que tá acontecendo? Você tá tão assustado desse jeito, tá assustando, o que aconteceu? Falei, meu Deus do céu, tinha como se fosse um duende ali na sala, ali perto daquela mesa ali. Ele tava olhando pra mim, falei pra ela, ele tava me olhando, me cuidando. Ah, então tá explicado o que era o barulho. Então é aquela mesa ali que teu tio trouxe aqui, que tá mal assombrada. Ela falou bem assim, como se não fosse nada. E eu apavorada. Naquela noite, eu lembro que eu dormi com a minha priminha na caminha dela de criança, que ela era pequenininha ainda na época. Dormi lá junto com eles, né, na caminha dela. Aquilo foi fatal. Depois, daí de manhã, daí minha tia já deu uma bronca nele e ele se livrou da mesa, trocou por uma porta de vidro, acho que botaram lá. Mas foi terrível essa história. E esse é o meu relato de hoje. Obrigado, Feliciano, né? A todos aí que estão ouvindo, né, o meu relato. Mas eu acho que eu acredito, né? Não tem muita gente que acredita, mas eu acho que aquele bicho era um duende. Porque como tinha muita coisa dourada, coisa assim de candelabro, não sei se era muito camisa não. Eles gostam de coisa que brilha, coisa antiga, veio junto com as coisas. E ele nem sabia, ele trouxe o espírito sem querer. E eu penso assim, né, era um ser baixinho, assustador, bem assustador, nariz bem pontudo e envergado. Mas depois que ele se livrou da mesa, também nunca mais vi nada lá. Também nunca mais eu posei lá, né? Depois dessa. Mas obrigado, Feliciano, aí. Porque tem coisas que acontecem que a gente fica assim, isso, eu penso assim, né, com essa coisa da minha mente, essa coisa, eu tô cansada, tô precisando descansar minha cabeça. Mas só que não, isso realmente aconteceu, fica aí a orientação, né, para todos aqueles que entendem, né, que entende que o mundo espiritual existe e que não é bom, né, algumas coisas a gente guardar em casa, sabe? É bom a gente desfazer. Mas respeito a todos, né? Todos têm a sua forma, né, de viver. Eu tomei conta de um senhor e nessa mesma casa eu levava esse senhor para jantar às 6:30 da tarde, levava ele para jantar na copa e da copa eu me deparava com um quarto, né? Tinha um quarto, eu me deparava com esse quarto e dentro desse quarto existia, né, ali uma boneca, só que era uma boneca assim, mais para antiga, mas ela era uma boneca feita de pano, sabe? Aí o corpo dela era de pano e a cabeça era com plástico. Era uma mais antiga. Daquelas mais antigas, assim, já fazia muito tempo que tinha com a boneca. O que eu fiz? Eu fui levar ele para jantar nessa copa, né? Eu sempre, quando eu passava durante o dia, né, eu entrava nesse quarto, né, que era, né, da irmã da minha patroa, que eu entrava, né, eu não me sentia assim bem, sabe, aquela boneca não me trazia uma coisa boa. E sempre eu pensava assim, nossa gente, essa boneca é tão estranha, eu não entendo por que as pessoas guardam isso, sabe, uma imagem tão assim estranha, feia. Nesse dia, eu fiquei da copa, reparando lá dentro do quarto, sabe, assim, dava de frente. E a boneca estava numa penteadeira de lá, eu conseguia observar algo, sabe, assim, dando janta para ele, mas aquela boneca estava me incomodando, sabe, ela estava me incomodando porque eu olhava assim pro quarto e eu tinha a impressão de que ela estava me
me vigiando, me olhando, não sei, e ela balançava a cabeça, sabe assim, ela piscava o olho, sabe, balançava a cabeça pra mim assim, fazia balançar pro lado. Aí eu olhava assim e falei, nossa, será que eu tô ficando doida? Aí quando até daqui a pouco eu deixava, aí eu olhava de novo, né, aí eu virava a cabeça pro outro lado, baixava a cabeça assim, pra baixo, levantava a cabeça, sozinha, entendeu? Sozinha. Só que assim, eu não comentei nada com a minha patroa, nem com a irmã da minha patroa, porque eu pensei assim, isso é dessa canseira da minha cabeça. Mas eu, literalmente, eu vi, tá? E presenciei isso. No mundo espiritual existem coisas que o inimigo ele se esconde por detrás daquilo ali. E, infelizmente, né, é uma história real, foi o que aconteceu comigo. Depois desse dia, né, eu falei assim, depois que aconteceu isso, é que eu pude entender, entendeu? Que realmente aqueles arrepios que eu sentia quando chegava perto da boneca e aquelas coisas ruins que eu estava sentindo, realmente tinha alguma coisa. E ela se mexeu tanto que ela caiu da penteadeira sozinha. Aí a irmã da minha patroa perguntou pra mim, ué, o que caiu aí? Eu falei, caiu sua boneca lá no seu quarto. Ela falou assim, eu vou lá pegar ela. Você entrou lá? Eu falei, não. É um relato curto, né? Mas que me trouxe uma experiência espiritual. Eu na minha casa não guardo boneco, na minha casa não tenho urso, não tenho boneco, eu não tenho nada, entendeu? Nada assim. E que Deus continue abençoando todos vocês inscritos no canal. Continue abençoando você, Feliciano. Muito obrigado por mais essa oportunidade de contar o meu relato. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos os inscritos que enviaram seus relatos. Eu gostaria também de agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo, que sempre está aqui comentando, deixando o like e compartilhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.